O nosso convidado de hoje é o Márcio Righetti. Márcio Righetti é advogado, professor de cultura e idioma na UF e na UFRJ. E enquanto babalorixá chama-se Márcio de Jagum. É autor de diversos livros, uma pessoa que tem uma cultura muito grande, não apenas referente a outros temas, mas especificamente ao candomblé. Realmente é uma pessoa que entende demais, que tem muita coisa para trazer para nós. E é um prazer estar com ele aqui. Eu vou chamá-lo porque ele já chegou. Vamos aguardar só ele entrar, que eu já chamei. Entrou. Oi, Márcio. Apareceu. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem? Felizmente. E com você aí está tudo ótimo. Você me ouve bem? Bem, estou ouvindo perfeitamente. Você me está me escutando? Estou te escutando bem. Então, ótimo. Olha, eu tenho várias ansiedades, eu acho algumas pessoas também, como eu não sou uma pessoa ímpar, então devem ter muitas pessoas com a mesma curiosidade que eu tenho. Primeiro, porque eu conhecia pouco o candomblé, né? Na verdade, eu passei a ter mais curiosidade no candomblé quando vários pais de santo começaram a me dizer que eu era de Xangô ou Yansan de Balé. E eu, como astróloga, dizia assim, bom, se eu sou, eu tenho que conhecer esses mitos. O de Xangô é mais fácil, mas de Yansan de Balé, porque no meu mapa isso aí tem que estar marcado. E realmente, conhecendo a história, eu percebi o padrão arquetípico do meu mapa ali muito evidente. Mas uma coisa que me surpreendeu foi porque sempre foi dito, pelo menos para mim, que o candomblé veio para o Brasil e foi para Cuba. Para Cuba foi como santeria. E que aqui ele continuou como candomblé original da África. E parece que não é bem assim, né? Então eu gostaria que você explicasse para nós como é que isso se deu, ou se dá. Pode ser? Bom, Cláudia, claro, é sempre um prazer. Boa noite a você, a todos os que nos acompanham. É importante a gente entender que dessa diáspora forçada da África para diversos continentes, para diversas partes do mundo, a cultura e a religiosidade africana, ou as culturas e as religiosidades africanas, produziram religiões muito diferentes. No Brasil, essa conjunção de fatores gerou o candomblé. É uma religião eminentemente brasileira, de matriz africana, que bebeu de todas essas fontes sociais, antropológicas, culturais, geográficas, históricas, aqui no nosso território. Em Cuba, por exemplo, essa diáspora produziu outra religião que é chamada de santeria. No Haiti, o vodum, ou voodoo. No sul dos Estados Unidos, outra produção. Enfim, houve uma disseminação com processos e produtos culturais muito diversos, muito diferentes. Agora, já consolidado enquanto candomblé no Brasil, essa religião foi levada para outros países do jeitinho que a gente conhece, com o nosso formato, com a nossa liturgia, com os nossos ritos, com os nossos protocolos de vestimenta, de cumprimentos, etc. e tal. Então, por exemplo, o candomblé, que existe no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, já tem como matriz o Brasil. A matriz já não é mais africana, porque essa religiosidade é uma religiosidade brasileira. Não tem candomblé na África, o candomblé nasceu aqui.
isso é que é interessante, porque todo mundo fala que a Umbanda, das religiões afros, é a única brasileira. E, no entanto, eu ouvi você falando exatamente isso, né? Que não, o candomblé, com a configuração que ele tem, nasceu aqui. E tem candomblé em Portugal também, no estilo do Sim, nosso? sim, tem na Europa. Quer dizer, quando eu te digo que a consolidação, a formatação dessa religiosidade chamada de candomblé nasceu no Brasil, isso é um fato. Agora, este produto pronto, digamos assim, não vou dizer acabado, porque toda religião vive processos constantes de mudança, de adaptação, etc. Mas este produto, chamado candomblé, foi levado nessa configuração para outros países, inclusive para países europeus, como Portugal, como Itália, como Suíça. Então tem candomblé por aí, por esse mundão afora. O nosso candomblé. O nosso candomblé, é legitimamente brasileiro. Muito interessante isso. E você teria como explicar para a gente exatamente no que consiste o candomblé? Porque, pelo que eu tenho ouvido de você e lido, eu vejo que, na verdade, também é uma religião ecológica, porque tem muito. Sobretudo ecológica. Exatamente. E isso daí é uma coisa que eu achei interessantíssima. Então, você tem Bom, como então, explicar para nós? claro, claro, evidente. Então, duas coisas. Eu vou separar a pergunta em dois momentos. Uma, Tá. você pergunta em que consiste o candomblé. Você Eu manda. diria a você. Que isso? Eu Até diria, eu porque diria a você. eu não entendo do assunto. Eu tenho até muita vontade de entender muito. Ainda vou comprar teus livros para ler. Mas eu não entendo. O dono do assunto é você. Não, quem sou eu para ser dono do assunto, Cláudio? Eu também estou pesquisando sempre, procurando sempre, aprendendo sempre. É um processo gerúndio, né? Está sempre acontecendo. Mas essa aqui está Né? Então, engatinhando, assim, tentando aprender. então vamos juntos, então vamos juntos. Então, eu gosto de dizer que o candomblé não é uma religião só. Como a gente conhece, né, enquanto religião brasileira, ele, na verdade, se apresenta com uma diversidade enorme. Nós descendemos de várias etnias africanas. Então, nós temos etnias Yorubá, as etnias Banto, as etnias Fon, e todas elas aqui foram produzindo relações socio-religiosas com um formato próximo a essa tradição originária, a essa raiz, a essa matriz. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que nós estamos falando de candomblés aqui no Brasil, essas diferenças, denominando as nações de candomblé. Então a nação Nagô, Quetu, a nação Efon, a nação Angola, Congo, a nação Jeje. Portanto, são referências a modelos de candomblé que seguem essas matrizes étnicas. Pois bem, mas o que então associa, converge, identifica esses diversos candomblés como uma única religião? São determinados procedimentos em comum, procedimentos que são transversais a essas tantas etnias, a esses tantos procedimentos. Então eu poderia citar algumas dessas procedências litúrgicas. Por exemplo, todas têm iniciação. Em todas, na iniciação, há um rito de raspagem da cabeça. Em todas, há imolação ritual. Em todas, há um processo de recolhimento para a iniciação do neófito. Em todas, há ritos de celebração para os deuses do panteão em cerimônias públicas. Enfim, são algumas identidades litúrgicas, procedimentais e estéticas que identificam
essas diversas nações como sendo uma religião, ou candomblé, né? Mas, se a gente for descer a fundo, como eu estou tentando explicar, a gente tem vários candomblés. Assim como nas umbandas, né? A gente pode dizer que são umbandas também. A Umbanda bebe em diversas fontes, a Umbanda se apresenta com muitas diversidades também. Sim, e até o espiritismo, né? Porque uns são kardecistas, outros não se dizem kardecistas, Exatamente. né? A Umbanda, por exemplo, ela bebe muitas fontes, né? Ela sincretizou, ela sintetizou muitos princípios filosóficos e religiosos. Então a gente tem umbandas que são mais kardecistas ou espiritistas, espíritas, com mais influência espírita. Nós temos umbanda com procedimentos mais africanistas, mas a Umbanda, por exemplo, tem também o seu próprio panteão, tem a sua releitura dos deuses africanos. A Umbanda, por exemplo, é uma religião cristã, né? Dentro dos seus ritos, Jesus Cristo é invocado, é celebrado, é conectado através de orações. O candomblé já não é uma religião eminentemente, essencialmente, diria liturgicamente cristã, porque não há essa relação direta de louvação, de reverência e de referência à figura de Jesus Cristo, embora os candomblecistas o sejam. Eu diria que praticamente 95%, 98% dos candomblecistas são cristãos. É interessante isso, né? Bem interessante mesmo. Aliás, foi uma coisa até que me surpreendeu, porque eu fui sufi, né, um tempo. Que quando eu vi no sufismo, a figura de Jesus abaixo do profeta é a mais importante. Você sabia disso? Não, não sabia, não sabia. Sei pouco sobre o sufismo. Então, abaixo de Maomé está Jesus. Muito interessante. Sim, mas Jesus Cristo é uma figura muito importante, não só para o Ocidente, é reconhecido em diversas religiões, embora não seja cultuado, né? Há uma diferenciação. Então, a gente, por exemplo, reconhece a importância de Jesus Cristo, nós candomblecistas, mas dentro da liturgia do candomblé não há uma reverência à figura dele, como existe na Umbanda. Até porque o próprio o Jesus histórico, ele tem uma importância enorme, né? Independente de colocar divindade. Claro, não há dúvida. A importância enorme. Não há dúvida, não há dúvida. Então. Aí a segunda parte da pergunta, desculpe, a segunda parte da pergunta, você se referia ao candomblé como uma religião ecológica. Ecológica. Você veja, o Ocidente tem se preocupado com a ecologia, com o ecossistema, muito recentemente. Talvez a gente fale desse assunto, a gente se preocupe com esse tema mais ou menos há uns 50 anos, 60 talvez, no máximo. Muito bem. No entanto, lá do outro lado do Atlântico, na África, no continente africano, a natureza, a ecologia já tinha uma importância reconhecida de tal sorte que havia, inclusive, uma deificação das expressões da natureza. Então, não há rito do candomblé, não há procedimento dessas etnias originárias que contrarie, que dilapide, que ofenda, que atravanque a natureza. Pelo contrário, a natureza é a própria expressão da divindade. Então, é legal a gente perceber que não são os ritos de candomblé, não são os ritos de umbanda que muitas vezes são realizados nos ambientes da natureza por essa conexão primeira que causam danos à ecologia. São as grandes indústrias, são as grandes fábricas que produzem uma poluição destrutiva, né, desarmônica. Devo frisar que, evidentemente, o impacto ambiental que existia há 200 anos atrás é muito diferente do impacto ambiental que existe hoje. Por isso,
mesmo nas religiões como a Umbanda e o Candomblé, que são eminentemente, efetivamente naturalistas, então esses ritos interagem com a natureza a todo momento, existe contemporaneamente uma preocupação muito maior com a realização dessas liturgias nas cachoeiras, nas praias, nas matas. Temos recomendado, temos debatido, temos, sobretudo, realizado essas oferendas sempre em locais cuidadosamente escolhidos e sempre com produtos biodegradáveis. Alguidares, pratos, garrafas, copos, taças, imagens, não têm sido mais colocadas há um bom tempo, justamente porque a gente reconhece que esse impacto ambiental hoje é superior ao que foi no passado. Muito interessante mesmo. Eu não sabia, não, que não estava usando mais. Quando eu era nova, eu me lembro que era comum você ver nas encruzilhadas alguidar, com vela, com pano, com frango, farofa, uma série de coisas que hoje você já não vê mais. Aqui mesmo, na encruzilhada aqui da minha rua, era toda semana tinha, mas nunca mais eu Tem vi. dois fatores, né, Cláudia? Tem dois fatores que a gente precisa destacar. Um é essa consciência ambiental, é um deles. E o segundo também é a própria violência. A violência urbana tem inibido muitas práticas religiosas, sejam elas quais forem. Então, esse é um fator que também precisa ser considerado. Essa polarização que está havendo hoje em dia está afetando em todos os níveis o país. A verdade é essa. A gente vê perseguição religiosa, quase como uma guerra santa, e sem menor respeito. Que, na verdade, é uma falta até de. Eu acho que muito fruto da ignorância, do entendimento do que seja a divindade e como ela pode ser representada nas diversas religiões, mas que o divino está dentro de cada um de nós, que é projetado, cada qual naquela religião que abraçou. E as pessoas é como se separassem. O meu é o meu, certo, o do outro é o ruim. A gente está falando de um problema, né, intolerância religiosa, que é bem antigo na humanidade, bem antigo. A gente tem intolerância religiosa desde, por exemplo, os primeiros cristãos. Né? Os primeiros cristãos eram alvo de perseguição religiosa, morriam nas arenas, nas garras dos leões, para divertir a uma turba tirana, de mau gosto, persecutória, etc. E tudo. Aqui no Brasil, sempre houve intolerância religiosa. Desde que os estrangeiros pisam aqui, as religiões tradicionais indígenas não foram respeitadas, pelo contrário, houve uma investida para conversão, para submissão religiosa desses nativos. Depois vieram os africanos, todos eles também passaram por um processo de tortura, de desterritorialização, de desrespeito da sua fé, dos seus ritos que eram proibidos. Depois vieram os primeiros imigrantes, e os primeiros imigrantes também sofreram perseguição religiosa, fossem judeus, fossem muçulmanos, fossem protestantes. Então, a intolerância religiosa, infelizmente, ela tem no Brasil, no nosso território, pelo menos 500 anos. E digo isso não é para a gente se conformar, não. É para a gente se indignar. É para a gente entender que esse é um processo antigo, em que mudam os protagonistas, em que mudam os perseguidos, mas a equação permanece rigorosamente a mesma. Hoje, não é mais a polícia que fecha os terreiros. Hoje, quem fecha os terreiros são os traficantes. Então, há um grupo de traficantes que, olha que absurdo, que se auto-intitula traficantes de Jesus. São traficantes. Pois é. Então, eles têm práticas
práticas de matriz africanas nessas áreas conflagradas em que eles atuam. As pessoas de branco não podem andar na rua, não podem usar os seus elementos de culto, os seus fios de conta, não podem. Você vê o nível de absurdo que a gente está vivendo. Portanto, é importante que toda a sociedade se indigne em relação a isso. Isso não é bom para ninguém. A intolerância religiosa, como eu estou citando aqui rapidamente, sempre fez vítimas ao longo da história, sempre promoveu violência, melhor, sempre justificou a violência. E essa intolerância religiosa no Brasil Agora voltou. Então, a intolerância religiosa no Brasil, ela tem sim um componente étnico-racial. Nós estamos falando, portanto, de uma religiosidade que deriva de uma cultura que era simplesmente desconsiderada pela sociedade. Se os negros não tinham alma, que dirá filosofia, que dirá cultura, que dirá religiosidade. Então você nota que o tridente, por exemplo, na mão do grego Poseidon, na mão do romano Netuno, na mão de Shiva, o hindu, o tridente não produz incômodo nenhum. Mas quando o tridente é visto na mão de Exu, que é africano, o único negão da história, só o Exu vira diabo. É porque entra a questão aí do racismo também, que é uma coisa marcante, né? Aqui. Então, as religiões afro, por terem um pé na África, como nós todos temos, né? Porque, na realidade, a vida começou na África, mas eu acho que aí, por isso que ela sofre mais perseguição ainda do que as demais religiões, o que é triste. Agora, você vê que a própria religiosidade também do índio, ela não é respeitada, né? Até hoje nós temos catequistas indo para a Amazônia para tentar catequizar os índios. No próprio Código Penal, até pouco tempo atrás, não. Eu gosto de observar esse fenômeno, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, não só de recrudescimento da intolerância religiosa, mas como de desenvolvimento, ou de tentativa de desenvolvimento de um diálogo interreligioso com muito cuidado. Primeiro, porque as religiões elas têm estruturas, essências, liturgias muito distintas. Eu gosto de entender que algumas religiões têm, sim, uma estrutura prosélica. E não há nada de mal nesse aspecto. São religiões que têm no seu alicerce o momento do proselitismo, do convencimento, do convertimento. Nada de ruim quanto a isso. O problema, o candomblé, por exemplo, é uma religião que não tem o momento da conversão. Não é uma religião prosélica, tipicamente. É uma religião de encontro. Ou você se encontra ou você não se encontra. Essas são as denominadas religiões culturalistas, em que você se envolve não pelo ato da conversão, mas por um entrosamento sociocultural, filosófico, espiritual. O problema das religiões prosélicas é quando, no proselitismo, eles usam de um artifício de negar, de descontextualizar, de atacar o outro. Aí é o que a gente chama de proselitismo negativo, em que, para eu converter, eu tenho que demonizar o outro. Isso é crime. E tanto isso pode ser perfeitamente substituído, revertido, que em países onde a liberdade religiosa é respeitada como direito humano, as religiões prosélicas não atuam dessa forma. Então você não precisa trocar a Bíblia, você não precisa mudar o livro sagrado, você não precisa mudar
a liturgia, absolutamente. Você só precisa mudar o indivíduo, mudar a concepção do indivíduo, torná-lo mais respeitoso, mais consciente, mais tolerante. Enfim, então esse é um dos trabalhos que a gente tem, que a gente participa, não só dentro dos terreiros, mas fora dos terreiros. E eu destaco aqui o grupo de pesquisa que foi idealizado, que é liderado pela querida professora Estela Caputo, na UERJ, o grupo Quequerê, que, no qual a Estela desenvolveu uma linha nova de pesquisa, inédita, pioneira, que é crianças de terreiro, onde ela estuda há muitos anos, há quase 30 anos, e produziu grandes obras como Educação nos Terreiros, em que ela desenvolve toda uma realidade do impacto do racismo religioso, da intolerância religiosa, nessas crianças que estão começando a sua vida, nas crianças nos seus ambientes escolares, por exemplo. E como a educação calcada nesses valores iorubais se processa de forma diferente também. Aliás, você falou nela, ela entrou aqui. A Estelinha? É. Ah, maravilha. Cadê? Eu não estou vendo. Eu não consigo enxergar essas letrinhas, Cláudia. Aí também já é muito para mim. Mas você não dou... você acabou de falar, tocar no nome dela, entrou aqui. Ah, que legal. Transmissão de pensamento. Foi sincrônico. Ela botou, botei. Estela é queridíssima, Ela queridíssima. atendeu o seu chamado. Boa noite, Ah, Estela. axé, axé. Estamos todos conectados. Todos conectados. Foi muito legal quando você falando e ela entrando. Aí aquilo me tocou assim. Houve um chamamento mesmo. Legal, legal. E você poderia também abordar a questão da visão que você tem, o candomblé tem, arquetípica dos orixás, porque você estava colocando como arquétipos que influenciam no artigo seu, que influenciam fisicamente e o procedimento também das pessoas. E as pessoas não têm muita noção de como isso funciona. Pois é. O candomblé, assim como outras religiões e outras percepções da vida, dos seres, dos ambientes, da espiritualidade, nota que os elementos da natureza produzem efeitos. Ela continua botando, escutei o babá me chamando. Axé, axé. Estela, Estelinha maravilhosa. Enfim, então, esses elementos da natureza estão dentro de nós, estão em torno de nós. E produzem energias, produzem sensações, produzem efeitos concretos na nossa personalidade, na nossa espiritualidade, na nossa energia. Esse é o princípio do arquétipo ou do arquetipo, que os gregos chamavam de arqué e outras culturas também identificaram as suas lógicas. Pela perspectiva dos iorubais, cada um desses 4 elementos primordiais, água, Omim, Inã, o fogo, Ilé, a terra, Afefé, o ar, não só representam, não só simbolizam, mas efetivamente são divinos. Efetivamente produzem relações, sensações que nos afetam diretamente. Então, as pessoas que têm primordialmente, prioritariamente, a essência da água, começam a demonstrar determinadas características na fala, na personalidade, no olhar, nos gestos, na sua essência. E isso se processa, portanto, isso procede com as pessoas que têm essencialmente os outros elementos como prioritários, como primordiais.
né? E esses efeitos podem ser observados, inclusive, na conformação física, na compleição física. Eu sempre destaco que a gente precisa ter bastante cuidado com isso, né? Para que essa compreensão não se transforme num processo de rotulação. Isso diminui, isso achata, isso desmerece a filosofia que está por trás desses arquetipos. Não, eu entendo perfeitamente. Até como astrólogo e como junguiana, então dá para eu entender maravilhosamente bem o que você está dizendo. Agora, outra coisa que eu gostaria muito que você reportasse para as pessoas é sobre a questão da medicina iorubá. Pois bem. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Márcio. Fala. Eu acho que você deve ter uma noção, claro que tem, muito maior do que eu, do que seriam os temas mais interessantes para abordar, entendeu? Então, quero que você se sinta à vontade também para poder abordar os temas que você achar realmente convenientes e importantes. Porque, às Muito vezes, obrigado, muito obrigado. não são as demandas gerais. Obrigado, Cláudio, obrigado. Bom, eu não sou médico, mas não sou especialista em nenhuma área biológica, mas eu estudei e me aprofundei bastante na questão da perspectiva de saúde, de doença que os iorubás têm através da sua filosofia. E é riquíssima, é muito interessante. Primeiro que essa estrutura está calcada, sobretudo, está estruturada, sobretudo, na relação que o ser humano tem com a natureza, que tem com seus ancestrais, nessa perspectiva ímpar de tempo. O tempo, para eles, não é dividido em início, meio e fim. O tempo é sincrônico. Não é Não é linear. linear, ele é sincrônico. Então, essa estrutura medicinal, essa filosofia em torno da saúde, ela tem a pessoa como o elemento principal. Então, todas as concepções de saúde e doença vão primeiro ser analisadas em torno das escolhas que essa pessoa fez, seja para o seu destino, seja ao longo da sua existência, sejam por ações ou por omissões. Ainda que a gente averigue isso através do oráculo, dos oráculos, esta pessoa vai ser reconhecida como um ser inteiro. Eu não levo para ela o remédio, eu não reconheço apenas o tratamento da doença. Toda essa concepção está, portanto, observando a pessoa. É a partir da pessoa que eu identifico o porquê da doença, como tratá-la, os elementos que serão necessários. Para os iorubás é uma coisa impensável você chegar diante de um balcão, por exemplo, de uma farmácia, e comprar um comprimido, achando que este comprimido que eu vou consumir ou você vai consumir vão produzir o mesmo efeito. Por quê? É evidente que nós temos histórias diferentes, sexos diferentes, pesos diferentes, tamanhos diferentes, idades diferentes, temperamentos diferentes, ancestralidades diferentes. Nunca, jamais, em tempo algum, o mesmo comprimido produzirá um efeito idêntico. E mais, o comprimido diz respeito à doença. Logo, ele não está dizendo respeito à minha realidade, à minha pessoa. É essa pessoa que precisa ser, então, observada através de uma anamnese, e o oráculo vai se mostrando como uma ferramenta ou um artefato muito importante, como diz a Estela, muito interessante nesse sentido. Uma tomografia computadorizada, por exemplo, vai mostrar o meu corpo por dentro, mas o oráculo vai me mostrar o meu corpo e a minha ancestralidade, vai me mostrar o meu corpo e a minha personalidade, coisa que nenhum aparelho
da ciência moderna, contemporânea, é capaz de fazer. Na verdade, o oráculo vai pegar a tua totalidade, né? Não vai na questão física apenas. Não, ele transcende isso, porque essas concepções são muito mais amplas do que apenas a corporificação dessa pessoa. Uhum. Porque eu acho que é bem interessante, porque, na verdade, né, isso daí, como é que se diz? Tira de um contexto geral a pessoa para que ela seja examinada, olhada como um indivíduo que cada um de nós é. Somos todos diferentes um do outro. Pois é, você veja só, Claudinha, nós estamos hoje vivendo uma pandemia, é um desafio mundial. Todos nós, independentemente de sermos candomblecistas ou não, de sermos agnósticos ou ateus, todos nós estamos enfrentando isso. Esse desafio é um desafio que transversalmente toca na saúde, na sociedade como um todo, na economia. A gente vai observando a agudeza, a ampliação, os problemas em que essas diferenças sociais, em que esses desníveis de preocupação das gestões públicas têm com determinadas situações sociais. Então, nós precisamos observar, perceber que o candomblé, por exemplo, é uma religião que sobreviveu a outras pandemias, né? Na febre amarela, por exemplo, 1848, 1850, na chamada gripe de 1918, que alguns chamam de espanhola, eu prefiro evitar esse jargão, né? A gripe de 1918, por exemplo, 18 a 20, 21, nesse período, as religiões não foram proibidas de funcionar, como aconteceu agora, mas os candomblés sobreviveram. Os candomblés ofereciam alento, os candomblés ofereciam, dentro das suas formas de agir, dentro das suas lógicas, das suas liturgias, ofereciam recursos para a saúde das pessoas, né? E a perseguição aconteceu, inclusive, no meio das pandemias. Na febre amarela, por exemplo, naquele período, a formalização da abolição da escravidão não tinha acontecido. Então, os negros, as negras, nas suas senzalas, se valiam dos seus tipos de repelente, se valiam dos seus defumadores e assim evitavam o mosquito. Assim conseguiam sobreviver. Quem estava com eles não era picado pelo mosquito, né? Então, na gripe de 18, por exemplo, muitos terreiros foram criados, muitas iniciações importantes aconteceram, muitos terreiros migraram de um lugar para o outro, sempre acolhendo, sempre promovendo a saúde física e espiritual, sempre resistindo. Essa é uma ideia central. Hoje, os candomblés continuam sendo impactados como foram no passado. Eu diria que se a gente puder comparar o impacto da pandemia para as diversas religiões, né, principalmente as hegemônicas, o candomblé é muito mais impactado. Porque essas religiões, como a católica, como as protestantes, como a religião judaica, como o Islã, têm estruturas, inclusive econômicas e financeiras, para resistir, para sobreviver, para sustentar os seus templos. Na maioria dos candomblés, a sustentação efetiva daquela comunidade é feita através dos trabalhos prestados e da consulta oracular, que foi impedida. Pois é. E o que eu vejo é o seguinte, né?
As outras religiões têm como, mesmo virtualmente, fazer sua pregação, seu culto. Agora, o candomblé não passa por aí, porque como é ritualística, é preciso a presença física das pessoas. Exatamente. Não dá para fazer um xirê virtual. O candomblé teve que se reinventar nesse aspecto, né? A gente está tendo que buscar, através destes meios de mídia, uma conexão, um encontro, um congraçamento. Estamos tendo que resgatar as filosofias que estão por trás dos ritos, por trás das liturgias. Sempre é possível. Eu digo sempre que, se a gente cultua a natureza, a gente precisa encontrar na natureza esses deuses. Não é apenas nos templos, não é apenas nos igbais dos orixás, é na água, na terra, no fogo, no ar. A gente precisa expandir essa possibilidade de conexão. Os candomblés, por exemplo, sempre enfrentaram outras crises, aquelas que eu chamo de crises inacabadas. E sempre, em todas elas, ofereceu muitas oportunidades e exemplos à sociedade. Por exemplo, o racismo é uma crise anterior à pandemia e, lamentavelmente, será ainda posterior à pandemia. A homofobia, a xenofobia, o machismo, o desrespeito aos idosos, a violência às crianças, o desamor, a falta de acessibilidade. Em todas essas situações, em todas essas crises anteriores à pandemia e, lamentavelmente, posteriores à pandemia, em todas elas o candomblé oferece exemplos de conduta, oferece exemplos concretos, efetivos de acolhimento, de sociabilização. Isso é visível para todo mundo, né? Porque você vê, mesmo a questão da homossexualidade, eu acho que se você pegar as religiões de matriz afro foram as que acolheram melhor a questão da homossexualidade. Pois é. No Brasil, sem medo de errar, eu vou te falar que o candomblé foi a primeira religião a não só acolher, mas eu diria a reconhecer sacerdotes e sacerdotisas homossexuais. Então, esse é um exemplo importante a ser dito, a ser expandido. Nós não podemos e não devemos nos limitar apenas à orientação sexual, à orientação de gênero. E essa religiosidade nos mostra isso, inclusive em relação à própria matriz africana. Porque na matriz africana, por exemplo, entre os iorubais, a homossexualidade não era bem aceita. Aqui no Brasil, nessa nova composição, nessa nova releitura e estruturação religiosa, sim, o candomblé modificou esse patamar, esse parâmetro, esse paradigma que não era dos melhores. Agora, Márcio, eu acho que essa questão de vocês realmente não terem como fazer os rituais, né, etc. e tal, mas o virtual também oferece uma oportunidade para vocês trazer mais para as pessoas, assim como está fazendo aí, o que é realmente, no que consiste realmente o candomblé, porque as pessoas ficam de ouvir dizer uma coisa, ouvir dizer outra, e não saberem realmente no que consiste o candomblé. Essas lives, vocês acabam podendo trazer informações que são preciosas, até culturalmente, para o povo. Eu acho isso extraordinário. Há pessoas que têm um certo preconceito com as lives. Eu não tenho. Acho que são elementos democráticos, são ferramentas importantíssimas para a comunicação, para a disseminação de cultura, para desmobilização das intolerâncias, inclusive a religiosa. Agora, é bem verdade que a gente também precisa observar que há uma barreira de acessibilidade. Nem todo mundo, nem todos os adeptos do candomblé, nem todas as pessoas na sociedade têm condições de ter um aparelho
que comporte determinados aplicativos, que possa pagar um plano na operadora, que tenha créditos suficientes, que tem condições de baixar e instalar o bendito ou os benditos dos aplicativos, que tem um sinal de internet que garanta a ele participar disso de uma forma satisfatória. Então, há muitas barreiras. A gente vai percebendo... De um modo geral, você vê, até na educação, né? Porque a educação virtual, qual o percentual de jovens que vão ficar sem acesso ao ensino realmente, porque não tem aparelhagem para poder acompanhar. Eu vejo minha filha, meu neto está com 4 anos, ela agora, no segundo semestre, resolveu tirar ele da escola e contratou professora particular para ele, mais 2 coleguinhas de turma. Eles estão em casa aprendendo para não perder o ano. Embora tenham os recursos... A minha filha, que até você conhece, embora ela tenha os recursos de computador, tudo isso, para que ele possa assistir às aulas. Mas o rendimento acaba sendo muito maior presencial. Mas a gente vê que tem grande parte da população não tem como se conectar para poder estudar. Então, o impacto também não é apenas nas religiões, é um impacto muito sério na questão da educação. Não há dúvida. A gente precisa compreender que as religiões, elas não são homogêneas. As suas estruturas, as suas formas de sustentação, os seus recursos são muito variados. Sobretudo no que diz respeito às religiões de matriz africanas, que sempre foram, de verdade, efetivamente, comprovadamente perseguidas, que viveram durante longo tempo guetizadas. Então, esse processo de sustentação, esse processo de inclusão, inclusive digital, precisa ser observado com as minúcias, com os detalhes, com as singularidades que merece. Quando a gente fala de diversidade social, diversidade religiosa, a gente precisa reconhecer e entender isso. E quando a gente fala em igualdade entre as religiões e equidade entre as religiões, a gente só pode compreender esse patamar de equidade se houverem ações afirmativas, projetos que efetivamente consigam estabelecer este patamar de igualdade. Então, esse patamar de igualdade requer, muitas vezes, iniciativas que possam ser reparadoras, para que você possa falar que para você tratar todos igualmente, todos precisam estar, de fato, equânimes, o que não acontece na sociedade, né? Então, essas condições exigem que as administrações, que as gestões públicas façam ações afirmativas em caráter reparatório, para que as religiões, sobretudo essas mais perseguidas, possam finalmente ter uma condição de equilíbrio, o que até hoje não existiu. Não basta legislar. A lei precisa restaurar, reparar. Sim, é verdade. Eu estou aqui, faltam 12 minutos para o Instagram nos jogar fora. Então, porque ele simplesmente ele não dá nem até logo para a gente, ele joga no lixo. Então, tem muita gente, até o R de presente, está lotado. Não seria bom a gente perguntar se tem alguém querendo fazer alguma pergunta específica a você? O que você acha? Ótimo, isso é bem legal. Essa troca é sempre muito interessante. Alguém deseja fazer alguma pergunta, especialmente ao Márcio? Ou deixa ele falar por conta própria, que já está muito bom? Eu acho que ninguém tem questionamento nenhum, não. Então, eu vou É sempre explorar bom, você gente. um pouquinho antes da despedida.
Porque essa questão de todo mundo dizer assim, eu sou filha de Xangô, conhecedor de balé, né? Como sempre me disseram. E você disse que a gente tem o orixá de Ori, né, da cabeça, mas que nós também temos vários outros orixás. Você tinha como explicar isso para as pessoas? Bom, para os iorubás a gente tem a cabeça, Ori, que é uma divindade pessoal, e Aham. tem a divindade coletiva que mora dentro de nós, que está dentro de nós e que tem a ver com esse elemento da natureza que prepondera em nós nessa existência. A palavra orixá decorre da assimilação de dois vocábulos em Yorubá. Ori, cabeça, chá, escolha. Então, orixá é exatamente aquela divindade, aquela energia, aquela força que a minha cabeça escolheu. A escolha que eu fiz para esta vida, para esta existência. Então, esta cabeça, que a gente cultua como um deus, um orixá pessoal, Ori, tem por atribuição nos conduzir pelo nosso destino. Então, essas escolhas são feitas antes da gente nascer. Pela filosofia urubá, a cabeça escolhe a divindade, a cabeça escolhe o destino, a cabeça escolhe o corpo. O corpo é a ferramenta, é o veículo para que ele possa transitar pelo seu destino da melhor maneira possível. Por isso, na percepção do Yorubá, não existe corpo imperfeito, não existe corpo defeituoso. Todo corpo é apto, todo corpo é perfeito para o destino que eu escolhi. Lindo isso, muito bonito isso. Realmente muito bonito. E você também escreveu até um artigo sobre que, além do orixá pessoal, que nós temos também os de família, que seriam orixás de carrego, né? Acho que o termo é esse. Os nossos Pois bem, ancestrais. se a gente considerar, né, que nós temos todos os elementos da natureza dentro de nós, água, terra, fogo e ar, né, a água, que ocupa mais ou menos 70%, 80% do nosso corpo, a terra, Eu que sou é, assassino. tá bom, é a estrutura dos nossos ossos, não é, os minerais, etc. e tal, que vão voltar a ser pó, o fogo das sinapses, as descargas elétricas do cérebro, o ar que circula na nossa corrente sanguínea, que enche os nossos pulmões, nós temos todos os orixás dentro de nós. Mas o orixá que prepondera, que nós escolhemos para preponderar nessa vida, nos impacta mais, nos afeta, no melhor dos sentidos, mais. Portanto, toda essa carga, essa herança, essa memória ancestral dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos longínquos parentes, ela continua essencialmente na nossa genética e no nosso ori, na nossa cabeça. São os orixás de herança, como se costuma dizer. Então, eu entendi. E eu acho que está na hora de nós, infelizmente, começarmos a despedir das pessoas, porque muita gente, já todo mundo está adorando. Poderia falar sobre ancestralidade espiritual. Eu acho, Marco, que você poderia voltar um outro dia para falar sobre muita coisa, porque as pessoas estão adorando. A tal ponto, quando eu perguntei se alguém queria fazer algum questionamento, ficaram mandando aí, deixa ele falar, deixa ele falar. Então, as Muito pessoas obrigado. querem te escutar, entendeu? Todo mundo está achando lindo. Então, vamos Bom, depois eu marcar uma. agradeço pelo carinho, pela gentileza, mas eu acho que o Mais tempo, uma. eu estou sem controlar o relógio aqui. Você está controlando aí, Cláudio? Olha, faltam 5 minutos. Eu vou fazendo assim para você, tem? Na verdade, eu vou fazer. Pois dentro da nossa perspectiva iorubá, da nossa cosmopercepção, esse termo é de uma autora
muito interessante, Oyeronke Oyemumi, uma autora nigeriana, que nos chama a atenção porque a expressão cosmovisão é pouco para, nos servir no sentido da filosofia urubá. E cosmovisão nos remete apenas a um dos sentidos. E ela diz, com muita propriedade, que nessa filosofia, nessa lógica, a gente percebe o mundo, a gente percebe a vida, a gente percebe o além-vida, a gente percebe a natureza e o tempo com todos os sentidos. Por isso ela chama de cosmopercepção. Nessa cosmopercepção, como eu disse, os corpos são perfeitos para aquilo que a gente vai realizar ao longo da nossa missão, do nosso destino, da nossa trajetória de vida. E a cabeça é soberana para fazer escolhas, inclusive escolhas que signifiquem a troca de gênero, inclusive escolhas que signifiquem a mudança das suas orientações. As suas escolhas são permanentes e são soberanas. Esse Deus, o Deus dos Yorubás, Olorum, não é um Deus interventor, é um Deus que compreende, que regula o universo. Então, mais tarde a gente fala sobre isso com calma. É sempre um prazer estar aqui. Um beijo a todas, a todos, a todos. Vamos combinar, e então. Obrigado pela oportunidade. Você volta outra oportunidade, então. Porque está todo mundo pedindo que você volte. Vai ser um prazer. Beijos. Vamos combinar depois. Beijo, muito obrigado, Márcio. Obrigada a todo mundo que permaneceu aí assistindo. Prazer, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite. Em especial o grupo Que Querer, lá da UERJ, do qual eu faço parte com muito orgulho. Um beijo. Beijos.